Gente, que história é essa, né? Todo mundo está acompanhando o resgate dessas crianças que foram encontradas com vida, porém em situações muito críticas. As Forças Armadas da Colômbia informaram terem encontrado na sexta-feira, né, com vida as 3 crianças e o bebê que estavam perdidos na Amazônia. Eles estavam perdidos há 40 dias e vítimas de um acidente aéreo. Os irmãos de 13, de 9, de 4 anos e tinha um bebê de 11 meses, que inclusive fez 1 ano durante esse período. Eles sobreviveram à queda do avião, no qual morreram a mãe deles, que estava na aeronave, e mais 2 adultos. E aí eles saíram em busca, né, de ajuda e saíram sozinhos andando na floresta. Esse acidente foi no dia 1º de maio. A busca envolveu mais de 150 agentes de segurança, além do apoio de comunidades indígenas. As crianças estavam desnutridas, levemente desidratadas e com picadas de inseto. Elas foram levadas para um hospital militar de Bogotá em um avião da Força Aérea. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, comemorou e disse se tratar de uma alegria para todo o país. A reportagem de hoje, com a novidade desse caso, que está aqui no UOL, fala que as crianças moveram o corpo da mãe para retirar o bebê do avião, que estava junto com a mãe. E eles descobriram isso, né, que as crianças indígenas mais velhas encontradas tiveram que mover o corpo da própria mãe para retirar o bebê de 1 ano dos destroços do avião. Essa informação foi do diretor da Aeronáutica Civil da Colômbia. A criança mais velha, de 13 anos, conseguiu ver os pés do bebê se movimentando após a queda da aeronave. E aí tirou a criança do local. Eles conseguiram arrastar o corpo da mãe para conseguir salvar o bebê. A bebê estava posicionada entre o corpo da mãe e do piloto. E completou 1 ano agora, durante esse período, na selva. Que história, né, Daisy? Nossa, eu tô até gaguejando, eu não consigo imaginar, assim, o que é isso. Tem um livro, eu sempre gosto de falar disso, assim, tem um livro chamado O Silêncio que Não Termina, que conta a história daquela ex-senadora, candidata ao Senado, a Ingrid Bittencourt, que ela ficou, se eu não me engano, 8 anos, entre a Amazônia brasileira e a colombiana, e ela fala uma coisa que me lembra muito, assim, durante o livro inteiro, ela fala dessa necessidade urgente de simplesmente sobreviver. Eu acho que todo mundo tem que ler esse livro, é O Silêncio que Não Termina, da Ingrid Bittencourt, a autoria dela mesmo. E lendo as reportagens sobre essas crianças, assim, me lembrou muito isso, assim, às vezes é uma necessidade de sobreviver que tu coloca à prova que eu acho que nenhum de nós consegue imaginar. Eu não sei como que crianças, a Ingrid Bittencourt fala muito disso, assim, que para ela foi muito difícil sobreviver, e até atitudes que ela sempre questionou a vida inteira, da pequenez humana, ela fala muito disso, da pequenez humana, ela se viu colocada na mesma situação, porque a necessidade de sobreviver era muito maior. Eu não consigo imaginar que 4 crianças, sendo um bebê, conseguem fazer, o que motivação eles têm, o que percepção que eles conseguem ter para sobreviver 40 dias no meio da selva amazônica. Eu realmente eu não tenho palavras para descrever isso, assim, eu só consigo lembrar de livros que contam mais ou menos a mesma história e explicam essa sensação humana que, felizmente, a maioria de nós não precisou passar, mas é uma das histórias mais incríveis que eu já vi. Não, e a história, ela é toda incrível, né, o Daisy, porque eu tava até vendo, a mãe, parece que ela sobreviveu 4 dias ainda, e foi a mãe que encorajou as crianças a saírem pela selva. E você imagina o que que foi isso, essa mãe ali morrendo e encorajando as crianças a irem buscar ajuda para eles sobreviverem. E o que também chama atenção, e as pessoas tentam encontrar ali, por que essas crianças estavam no avião? Elas estavam no avião porque elas justamente iam encontrar o pai. O pai, ele teria saído de casa para fugir de uma perseguição e saiu sem avisar, justamente para proteger a família. Ele saiu sem avisar. E entrou em contato com a mãe e com as crianças no dia 1º de maio. Foi quando eles conseguiram um avião e foram para poder encontrar os pais. E de lá eles iriam fugir para Bogotá todos juntos. Era a família que ia se reencontrar.